Opa, Legião, Darko início para dar uns recados importantíssimos. Bom, como puderam ver, eu fiquei off na semana passada. Queria poder dizer que foi por um bom motivo, mas estou numa maré de azar bem grande e infelizmente tem bastante coisa dando errado comigo, e entre elas o meu PC foi de ralo, tá? Consegui arrumar, mas tô correndo atrás para resolver muita coisa ainda, tá? Por isso eu vou reforçar. Me siga no Instagram. Lá eu sempre vou avisar quando tiver IP novo, quando vai rolar alguma novidade. Sério, Legião. Só de você me seguir lá, você já pode fazer parte das decisões de pautas da semana, enquetes semanais e outras coisas mais. E outra coisinha, a gente tá quase batendo 1000 seguidores. Cara, me ajuda a bater essa meta, por gentileza, por favor. Quanto mais gente conhecer a Darkus, melhor. Bom, era isso. Lembra-se de deixar as estrelas no Spotify e o like no YouTube. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. A arte de Jacob Emory. Escuta aqui, seu Freitas, não tem uma história de fantasma daquela cidade ou algo que a gente possa contar no documentário? História de fantasmas? Não, nós temos essas coisas por aqui. Mas nós temos a história de Jacob, e isso é o que tem de mais parecido. Senhor Freitas, eu ouvi falar desse cara uns anos atrás no jornal, mas nunca ouvi nada sobre. Pode contar pra gente, por favor, sério, seria muito interessante ver você falando. Você realmente quer saber? Bem, eu não deveria contar a você, mas tudo bem. Só não me interrompe, eu não tenho paciência pra isso. Como descrever Jacob Emory? Bem, acho que você pode dizer que ele era do tipo de cara que podia facilmente passar despercebido. Não tô querendo dizer que ele era um jovem ruim, de jeito nenhum. Muitas pessoas nessa cidade achavam que ele era a pessoa mais confiável para executar pequenos serviços nesse estado, mas ele nunca se destacou em nada. Ele era a prova viva por trás da frase ajudante de tudo, especialista em nada. Grande parte disso se devia à própria falta de interesse dele. Ele se interessava por praticamente tudo que essa cidade tinha a lhe oferecer. Automóveis, operação de rádio, administração de loja, o que fosse, mas nunca se fixava em nada. Seus amigos e colegas de trabalho perguntavam a ele inúmeras vezes o motivo disso, mas todos recebiam a mesma resposta meia boca: não é o suficiente. Não é necessário dizer que os amigos dele, eram muito pacientes ou nunca tocavam no assunto. Provavelmente era inevitável, principalmente naquela época, que Jacob fosse embora para o exterior. Eu não me lembro para onde ele foi, mas eu acho que a Gertrude, do fim da rua, sabia antes de falecer. Agora você tem que ir atrás de outras pessoas se um dia ficar curioso. De qualquer forma, ninguém tentou impedi-lo. Todos acharam que uma pequena viagem despertaria ambição nele, ou pelo menos o faria crescer até que não fosse mais um problema. Nós até fizemos uma festa de despedida para ele, o que eu achei muito legal da parte de todos. Mas então ele ficou fora por 6, 7 anos? Eu não me lembro. Você vai ter que verificar isso com outra pessoa também. Enfim, ele voltou e tinha mudado. Obviamente, bastante. Ele estava amável, cheio de energia, sorrindo o tempo todo, e rapidamente descobrimos por quê. Ele nos mostrou um souvenir que trouxe com ele. Um bastão preto sólido do tamanho de um lápis, mas com a textura de giz. Todos nós perguntamos por que raios uma coisa tão simples provocaria tanta alegria na vida dele. Até que ele nos deu uma demonstração. Ele pegou um pedaço de papel e com seu bastão, Deus deve ter uma palavra melhor para isso, ele desenhou um círculo simples. O círculo caiu e repousou na borda do papel como uma pedra. Ele não caiu do papel, mas se movia por ele como se fosse um filme velho projetado em uma tela. Escuta, eu sei o quanto isso parece loucura, e se você quiser bancar o cético, então pode deixar eu com minhas doideiras. Mas eu sei o que eu vi, mesmo que todos estejam tentando esconder. Aquela pedra que ele desenhou caiu. Jake até passou o papel pra gente, e quando passávamos a mão, o círculo rolava conforme o papel ficava inclinado. Nenhum de nós tinha palavras para isso. Inferno, o que a gente ia dizer? Mas ele continuou desenhando uma demonstração depois da outra pra gente. Figuras de palitinhos, fazendo espetáculos e peças, fazendo tudo.
Desde lutar umas com as outras até fazer pirâmides humanas perfeitas. Todos achavam aquilo incrível. Isso era todo o incentivo de que ele precisava. Ele anunciou que planejava fazer shows para poder pagar o aluguel e a comida, onde ele desenharia tudo o que a plateia pedisse. Disso, nós falamos um bom tempo, e ele eventualmente nos convenceu que seria seguro, que seus desenhos seriam éticos, que a prática seria única e lucrativa, e que a atenção não iria além das fronteiras da cidade. Pobre Jacob. Se eu não tivesse me deixado levar pelo momento, eu poderia ter visto os sinais bem ali, naquela hora, e salvo o miserável quebrando aquela coisa terrível no meio. Mas eu era jovem, todos éramos, e não vimos problema em encorajá-lo com o que achamos que era uma experiência a ser dividida com todos. Agora, ele não tinha nenhum rádio ou conexão da TV. Saiba disso, e a internet não chegaria antes de uma década. Então ele fez o que todas as pessoas sem grana fazem. Ele anunciou o show usando panfletos. Panfletos podem não significar nada para vocês da cidade grande, mas em uma cidade pequena, eles ganham destaque de tempos em tempos. E melhor ainda, Jacob conseguiu destacá-los desenhando pequenas figuras que pulavam e faziam de tudo para chamar a atenção das pessoas. Seu primeiro show deve ter atraído cerca de 60 pessoas. Provavelmente muito mais do que isso. Seus shows eram fantásticos. Alguém gritava uma cena de uma peça ou alguma esquete de comédia e a mão de Jake voava pela parede branca como um pássaro. Ele estava se contendo quando desenhou aquela pedra, com certeza. Suas ilustrações eram sempre exatas, e ele podia desenhar uma figura humana incrível em minutos. Parando para pensar, eu não me lembro de nenhuma das cenas demorar mais do que 10 minutos para ser desenhada. Eram cenários muito bem feitos. Não dava só para ver um cavaleiro invadindo um castelo. Jake desenhava o interior também como se fosse um bolo de noiva partido no meio, cheio de camadas. Então era possível ver o cavaleiro escalando os muros, lutando pelos corredores das masmorras, voltando com a princesa e saltando do parapeito do muro sobre seu cavalo de fuga. Tudo em completo silêncio. Não era realista, mas isso era parte da graça. Nenhum de nós foi até lá esperando algo realista. Quando uma cena estava terminada, ou os personagens saíam da vista pela parede, ou ele cobria a parede com tinta branca, isso era bom, de certa forma. Dava aos shows um tempo limite, pois quando ele terminava as 4 paredes da sala, todos sabiam que o show estava terminado até que as paredes secassem. Enquanto isso, Jake estava mudando para pior. Eu mencionei que quando ele voltou estava extremamente energético. Bem, essa energia, essa vitalidade ou fervor, ou como você quiser chamar, isso nunca foi embora. Nem por um instante. Longe disso, só pareceu aumentar dentro dele. E ele gostava disso. Seus olhos ficavam mais abertos, ele dormia cada vez menos. Suas afirmações e opiniões ficavam mais radicais e delirantes. E apesar de nunca ter sido uma companhia fácil, ele estava começando a deixar as pessoas irritadas com sua presença. 1 ou 2 meses se passaram e a plateia de Jake cresceu como um incêndio. Praticamente todos da cidade pagavam para ver a arte de Jake em ação. E ele tinha que alugar lugares cada vez maiores para acomodar todos. Ele agora não parava depois que uma cena estava completa. Ele passava direto para a próxima, indo para o próximo espaço em branco na parede. As pessoas causando o intrigante efeito de misturar as cenas, o que a plateia adorava. Os temas ficaram mais selvagens e imorais. Os monstros ficando mais bizarros e criativos. Os lutadores usando armamentos impossíveis, tudo para agradar a plateia. Jake ficou mais indulgente, o que achamos ser consequência do dinheiro, e se tornou alcoólatra e mulherengo. Aliás, nenhuma dessas duas coisas conseguia diminuir sua vitalidade. Algumas dessas mulheres diziam que acordavam no meio da noite e o encontravam rabiscando com aquele bastão em um bloco de desenho, com um sorriso gigante e sinistro no rosto, enquanto a maioria achava que ele estava simplesmente as desenhando nuas. Há rumores de que 1 ou 2 dessas mulheres conseguiram dar uma olhada nesse bloco de desenhos. Essas poucas anônimas supostamente disseram que aqueles desenhos não são de jeito nenhum desenhos de nudez, mas nenhuma delas, sejam quem forem, disseram que viram. E não se incomode em procurar pelo bloco ou pelos panfletos, eles já se foram. Mas eu estou me desviando do assunto. O ponto é que ele estava enchendo a cara. Isso é importante porque essa bebedeira que iria arruinar tudo.
Na noite de uma das apresentações, quando ele ficou de frente com a plateia aplaudindo, ficou imediatamente visível a todos que ele estava completamente bêbado. Eu estava na fileira da frente e podia sentir o cheiro de uísque a 3 metros de distância. O show começou e ele desenhou um monte de cenas que a plateia recomendou. Quando chegou o final, alguém pediu que ele desenhasse a si mesmo. Todos aplaudiram a ideia. Acho que eles estavam imaginando o que suas criaturas pensariam dele, e ele eventualmente obedeceu. No momento exato em que Jake uniu as últimas linhas do seu casaco, cada um dos outros personagens espalhados pelas vastas paredes pararam e olharam para aquela ilustração. Namorados pararam com os beijos, palhaços pararam de rir, robôs pararam de lutar contra piratas. Tudo parou e olhou para a ilustração de Jacob. A plateia silenciou quase que instantaneamente. Eu me lembro da cara do Jake. Naquele momento, pálida, refletindo a terrível compreensão de seu erro e procurando desesperadamente pela tinta branca que ele esqueceu de preparar antes do show. Todo o resto estavam olhando para o Jake falso. Aquele Jacob enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou seu próprio bastão preto. Diante de todos que assistiam, desenhou uma porta. Ele empurrou do seu lado e a porta se abriu, permitindo que ele atravessasse a porta para o piso do auditório. O resto foi um absoluto e infernal pandemônio. Pessoas gritavam e corriam para as saídas, enquanto os personagens de Jacob, tanto os desenhados nas paredes quanto aqueles que foram apagados com tinta, saíam por sua própria porta, jogando tortas, atirando lasers, soprando fogo e veneno e tudo mais. Eu estava perto de uma saída de emergência e dei apenas uma olhada para trás. Essa cena vai me assombrar para sempre. Jacob Amor estava sendo arrastado por suas criações, pela porta que sua cópia havia desenhado. O auditório se incendiou, mas eu não faço ideia de quantos personagens escaparam. O incêndio atraiu bombeiros das cidades mais próximas em um raio de 100 milhas. Eles trouxeram a polícia, que trouxe o governo, que abafou tudo. Eles levaram os panfletos e qualquer arte feita pelo Jacob, e fizeram todos jurar segredo, sob pena de prisão perpétua. Puseram a culpa do incêndio em um cigarro numa lata de lixo durante um jogo de basquete, e todos nós, eventualmente, seguimos com nossas vidas. Era como se Jake nunca tivesse existido. Olhando para trás, eu entendi tudo. Jacob não estava criando ilustrações. Ilustrações não se movem, muito menos atacam. São só a imagem que as pessoas veem, sombras feitas para se parecerem com coisas reais. Jacob esteve criando vida, coisas conscientes de verdade, em alguma dimensão alternativa, usando um poder que nunca foi feito para cair em mãos humanas. Ele se embriagou com esse poder. Sua punição provavelmente foi merecida. Acidentalmente, o governo fez merda em 2 ocasiões diferentes. Eles fizeram um belo de um trabalho silenciando todo mundo. Mas restaram provas. As ruínas ainda estão lá. Sabe, as ruínas do auditório. E eu ouvi que eles vão começar a reconstrução em breve e que irá apagar qualquer evidência que alguém poderia encontrar. Mas eu voltei lá uma vez, muitos anos depois do incêndio. Só uma vez. No meio dos escombros coberto de cinzas, eu vi algo se contorcendo. Olhei mais de perto. Era a mão de Jacob Amor na parede. Exatamente como era há 3 anos. Suadas e calejadas, eu me lembro. Mas estava constantemente se agitando, como se o corpo ao qual ele deveria estar preso ainda estivesse se contorcendo nas chamas. Esse foi o primeiro erro. O segundo foram aquelas criações. Como eu disse, eu não sei quantos escaparam, nem quantos os agentes do governo capturaram, mas eu só digo isso. Aqueles campos com grama alta na periferia da cidade? Não vá até lá. Nunca. Você estava querendo saber sobre essas criaturas brancas que você vê à noite, certo? Bom, essa cidade não tem histórias de fantasmas.